Voltamos nele. O Inominável. Bem, saíram Não, pode ser. novidades do filme do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vai se chamar De Volta ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é esse novo filme aí que está sendo já ventilado há bastante tempo, e temos imagens agora do cartaz que saiu Esse filme será um live action, né? Então é um cartaz ilustrado, ainda não temos confirmações de atores e tal, mas tem uma confirmação do diretor, que é o Fabrício Bittar, e do roteirista, que é o Jin Anotsu. Então, o filme em si, ele tem data para estrear dia 22 em 2022, então ele não tem uma data específica ainda. Provavelmente deve sair ali junto da alguma data relacionada ao Monteiro Lobato. Então, já que ele é baseado nas obras do Monteiro Lobato, ele provavelmente deve sair ali no dia da literatura infantil, provavelmente. Que é o dia do nascimento, o dia de literatura infantil, do nascimento do Lobato? Nascimento de Lobato. Então, provavelmente deve sair lá para 2022. Então, temos aí o cartaz, temos vários detalhes no cartaz que eu achei interessante, que chamam lá nos States de easter eggs. Então, o cartaz ele é todo cheio de detalhezinhos. Então, você vê a Cuca, você vê o Saci, você vê lá o baú com a Emília. Então, temos aí o Jin Anotsu, e suas obras, escritor de obras infanto-juvenis, muito famoso por seus trabalhos com o Minecraft, o universo do Minecraft. Então, o cara já é publicado internacionalmente, inclusive. E... 13, se não me engano, ele é publicado em, 13 países. O cara... assim, o Jin, além de ser um gentleman, pra quem conhece ele primeiro, ele é a chiqueza em pessoa, tá ligado? Quando eu conheci ele lá na Flip, aquele calor danado, e ele de camisa, e como é colete, todo bonitão. Todo bonitão. E é uma simpatia de pessoa, e assim, ele tem um discurso muito bacana. Quando eu sentei e fiquei ouvindo ele, né, conversando, e a palestra dele, ele parece um cara muito centrado, muito coerente, sabe, com as ideias todas boas, assim, um coração legal. Então eu fiquei bem feliz quando eu soube, porque eu não sabia, eu não sou próximo dele, tá ligado? Eu sou próximo das pessoas que são próximas dele, mas quando eu fiquei sabendo que ele estava por trás do roteiro, eu fiquei bem, bem, bem contente, porque mostra que esse mercado está crescendo, né, da literatura fantástica nacional, né? Isso aí, o passo que Jim dá, é o Brasil todo que dá, tá ligado? Com certeza. Então, assim, é uma obra, mais uma vez, polêmica, né? No mês passado, nós falamos de Monteiro Lobato, que ele tinha viralizado mais uma vez através de outras polêmicas e outras questões que são fundamentais para a gente discutir, mas que às vezes são levadas para lados um pouco complicados ali. Então, a gente discutiu isso no podcast passado, e agora nós estamos aí mais uma vez falando de uma obra do Monteiro Lobato. Só que acontece dessa vez, ele é inspirado na obra do Monteiro Lobato e ele é uma história original. Ele não é inspirado em uma obra em específico, é uma história nova, com personagens novos, inclusive, mas com os personagens clássicos também das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então temos uma coisa nova aqui, temos uma chance de renovar isso para uma nova geração, repensar as histórias do Lobato em si, todas as questões que trazem essas discussões também, as questões raciais, o racismo do Lobato que ele transparece em algumas obras, e é necessário também repensar todo esse formato. Então eu queria saber de vocês se vocês têm alguma esperança de que esse filme seja bom graças ao currículo do diretor, porque o diretor, vocês estão vendo aí entre os slides, ele é famoso por fazer os filmes do Danilo Gentili. Danilo Gentili. Anderson, eu gostei que não. De falar disso. Então, assim, vocês têm alguma esperança que esse filme seja razoável? Olha só, eu só queria falar antes, né, que no release maravilhoso que saiu aí sobre o filme, fala que o diretor, né, ele é conhecido por ser o diretor-geral da série Bugados, que ninguém faz a menor ideia do que é, sendo que a gente, né, conhece ele muito mais por essas outras obras aí, né, ligadas ao Gentili. Então é estratégico, né, talvez. Acho que como estratégia eles vão tentar dar uma desvinculada
né, por motivos mercadológicos, dessa persona aí anterior. Né? Então eu tenho muito essa impressão. Eu acho que vai ficar um filme da Turma da Mônica, assim, 2, sabe? Bem, bem nostálgico e pouco inspirado. Eu tenho sim, eu tenho, na realidade, assim, eu vou tentar resumir porque eu tenho muita coisa pensando sobre isso, e vou tentar não ocupar o tempo de vocês, mas, assim, é uma coisa que eu acho que é importante. Concordo com o Andreoli no sentido no sentido não do que pode ser, mas concordo que Laços, da Turma da Mônica, perdeu a oportunidade de ser muito maior do que ele era, sabe? Do que ele foi, né? Eu sinto que faltou um monte de coisa ali, um monte de coisa, mas é uma obra que na segurança e no querer não ser muitas coisas, acabou sendo exatamente isso, sabe? O Laços, para mim, passa que nem uma brisa, eu não me lembro dele, porque ele não teve coragem de tentar coisas realmente bacanas e novas e tal. Mas, assim, principalmente sobre reimaginar e voltar ao Lobato, eu tenho uma provocação, e eu tenho uma provocação que atinge muita gente da nossa bolha, né? Principalmente na questão de pegar um ícone que se firmou e que se desconstruiu, tá ligado? Porque, por causa das suas provocações, por causa do tempo, né, Monteiro Lobato foi se descobrindo as problemáticas dele, né? E eu tenho uma questão assim. Saiu 2 dias atrás Hamilton, a peça do Lin-Manuel Miranda, onde ele conta a história de Alexander Hamilton, o primeiro tesoureiro, né, o primeiro ministro de finanças dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se separou, né, após a guerra de independência dos Estados Unidos. E é uma peça maravilhosa, sabe? George Washington é uma peça maravilhosa em todos os sentidos, assim, muito bem construída, música perfeita. O Lin-Manuel Miranda sabe pesquisar e sabe fazer músicas de uma forma fenomenal. O George Washington é um ator negro de quase 2,10 metros, assim, uma coisa assim bonitona, assim, sabe? Nossa. Imponente. O Thomas Jefferson é um negro com black power, assim, massa, lindão também, sabe? Eles cantam rap, então tem uma desconstrução dos pais fundadores, mas, aí que vem a provocação, mas, querendo ou não, o George Washington, que o Lin-Manuel Miranda bota, mesmo sendo negro, é uma exaltação a George Washington. O George Washington é imponente, é um Jesus Cristo, e ele era um escravo. Então tem aqui a provocação. Sim, dá pra gente trabalhar. E todo mundo da minha bolha ama essa obra. E eu acho que tem que amar, porque é uma obra importante. Mas problemáticas sempre vão existir, porque a gente está trabalhando com uma história que é problemática, sabe? Então, o George Washington nunca vai ser desconstruído. Nunca, porque ele é o pai fundador, sabe? Então, assim, nessa provocação, a gente tem que pensar, eu acho, que o Monteiro Lobato, mais ou menos por esse viés, de uma desconstrução, porque o cara é grande demais para a gente simplesmente dizer, vamos esquecer, e a gente tem que desconstruir na nossa nova arte de se fazer, tá ligado? Então, eu acho, botando minha fé no Jim, né? Eu não conheço o diretor, eu odeio o Danilo Gentili, então não vou botar minha mão no fogo por um diretor que trabalha com Danilo Gentili, mas o Jim eu conheço, eu conheço as pessoas que trabalham com o Jim, então boto minha mão no fogo por Jim e acredito que ele vai fazer um trabalho aí legal, mediante as possibilidades do que ele pode fazer também como um simples roteirista, né? Produtores e diretores têm uma voz muito mais forte, a gente sabe disso, infelizmente. Eu me lembro bem, o Fabrício é um dos roteiristas, né? O roteiro, aqui, ó, que também assina ao lado de Jim Nanotti. Então o Jim é o segundo roteirista, né? Junto com o próprio diretor. Então, claro, a gente vai ter ali talvez arestas para se aparar, mas com certeza vai ser uma coisa curiosa, porque as primeiras notícias, não sei se vocês se lembram, falava que ia ser uma adaptação do livro O Saci. E isso, né, quando sai, já vem com uma história totalmente nova, né? E tem até na capa ali o Memórias de Emília e não o Saci.
Então, né, eu acho que vai ser umas liberdades aí muito maiores. Sim, cara, é muito difícil a gente ter algum tipo de esperança vinda de um diretor que está envolvido com o viés principal, talvez, de mídia, de publicação do tal do politicamente incorreto. Então, assim, ele foi responsável, ele junto do Danilo Gentili foram os responsáveis pela introdução dessa questão do politicamente incorreto e todos esse mimimi e toda essa questão que eles tentam abafar das discussões extremamente importantes. Então, esperar de um diretor que traz toda essa problemática encabeçando uma obra dessa, eu não consigo. Se vocês não assistiram, não sei. É uma indicação contraindicativa, mas no Netflix tem Os Exterminadores contra a Loira do Banheiro. É um filme do Fabrício Bittar, ele está na Netflix, ou estava até ontem. E assim, é um filme triste. Mas vão lá e tentem ver o que pode sair disso, porque é um filme galhofa, é um terror trash e tal, baseado nessa questão de uma lenda urbana. Então, assim, é só zoeira, só sacanagem, sem nenhum pé nem cabeça, e isso também se reverbera nas outras obras que ele fez junto com Danilo Gentili. Não fez uma, ele fez umas 3 ou 4. Isso coisa em contar a série de TV do Politicamente Incorreto. Então, assim, gente, eu não consigo. Né? É um currículo que me desculpa. Eu gostaria de ter algum tipo de esperança pela arte aqui. Eu boto fé pela arte, mas pelo resto eu não consigo. E acho que a gente pode seguir assim. Eu acho que entra um pouco assim. O Andreoli, ele falou que nos anúncios lá, a apresentação do Fabrício Bittar não constou as obras dele com o Danilo Gentili, né? O que pressupõe uma ideia de se desvincular. Eu só quero saber o quão que se desvincular é só uma jogada de marketing ou é uma questão da pessoa mesmo, porque assim, só fazer isso para tentar criar uma imagem melhor não significa que chegar na hora e o filme for uma bagaça. Trazer o dinheiro estratégica, com certeza. Gente, pô, é um escritor famoso, negro. Eu não consigo não ver isso como parte dessa estratégia também, somada a esses fatores. Então, assim, gente, tentemos. Vamos lá, estamos observando, já estamos de olho nessa questão da produção do filme já há bastante tempo e continuaremos observando e estaremos aqui, certamente, para criticá-lo, se possível. Então, vamos seguir, porque esse assunto voltará outras vezes também, provavelmente. Eu só queria tirar uma dúvida, porque eu acho que foi a live que vocês estavam conversando, que vocês falaram que a última live teve Monteiro Lobato, eu acho que não tinha um papo, acho que eu li alguma notícia assim, que o Pedro Bandeira estava reescrevendo os livros? Faz tempo isso. O Pedro Bandeira, ele estava retirando os termos racistas, né, do sítio e fazendo uma nova versão. E o outro lá, o Valcir Carrasco, ele também fez isso e lançou ainda uma outra versão que é atualizando o sítio com e-mail, celular, umas coisas assim. E esses livros já saíram? Já são publicados? Já estão saindo. Inclusive do Pedro Bandeira, ao invés de reinações de narizinho, é tipo narizinho, sabe? Até mudou o foco, assim, do... É isso, né? Certo. Também o Pedro Bandeira, ele ia tirar o Pedrinho da história, praticamente, assim, ele ia dar o foco mais pra narizinho. Será que eles vão usar esse material como... esse tipo de material como fonte do que o próprio Lobato? Assim, a escrita do Lobato? Eu presumo que eles procurariam uma coisa assim. É por isso que eu tô perguntando se já são coisas publicadas, porque o que eu me lembro é só manchetes. Eu não me lembrava de ser um livro publicado ou não. Não, lançou assim. E sabe o que eu... Assim, se eu fosse, né, bancar uma obra dessas, a UOL fez uma chamada uma vez perguntando para escritores dos mais variados como é que eles reescreveriam o sítio, né? E aí ela perguntou para a Conceição Evaristo como é que a Conceição Evaristo ia reescrever o sítio. Ela falou assim,
Eu ia dar o foco pra Anastácia e ela ia ser a mãe preta, né? Que compartilha os saberes e não sei o quê. E ela deu uma visão ali da Anastácia que ficou tão encantadora que, assim, eu não ia adaptar o Saci, o Memórias de Emília, eu ia focar na história de Tia Anastácia, sabe? Acho que tinha tudo para ser um negócio bem, bem único.